Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 20. Vamos falar inicialmente sobre frutos, sobre dar frutos, mas vamos falar sobre a parábola do semeador, sobre aquele semeador que saiu a semear, e pelo caminho as sementes foram caindo, elas caíram em terrenos diferentes. Isso traz uma representação para as nossas vidas incrível nos dias de hoje. Nós podemos nos comparar a essa terra a qual a semente foi lançada, onde a semente caiu, e como nós estamos permitindo que essa semente gere vida, brote, cresça e produza frutos. O versículo 20 diz assim: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Curva a tua cabeça, Pai. Nós louvamos o Teu nome por todas as coisas, bendizemos o Senhor e oramos para que o Senhor manifeste a Tua graça de uma forma gloriosa sobre as nossas vidas e nos faça compreender a Tua vontade, a Tua palavra, para que possamos no presente século produzir frutos dignos do arrependimento ao qual professamos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém? A parábola do semeador, ela fala sobre frutos no final dela. Portanto, nós trazendo para as nossas vidas, Jesus se compara a uma árvore, ele se compara à videira e nós sendo os galhos, e os frutos dão exatamente nos galhos. João Batista, aquele que vem antes de Cristo, pregando arrependimento, preparando o reino, preparando o caminho para Cristo, ele dizia que o machado já estava posto à raiz de toda a árvore. A árvore, depois que desse bom fruto, eles apodavam e permanecia de pé. A árvore que não produzia fruto, ela era arrancada, ela era cortada, e o seu fim era ser queimada com fogo inextinguível. Ele cita exatamente nós como árvores, ou pelo menos como galhos de uma videira que produzem frutos. Essa é a boa terra. A terra que permite que a semente gere frutos, e gere muitos frutos, e frutos que sejam para a glória de Deus. Aqui o texto diz assim no início: o semeador saiu a semear. Semeando, ele parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Ele faz a citação exatamente desses terrenos, aonde a semente cai. A sua vida hoje, ela é a terra. Você vai determinar os frutos pelos quais você está produzindo, ou a vida a qual você possui, vai determinar se essa semente que um dia foi lançada nesse terreno germinou e produziu. Aqui ele cita, e os discípulos que estavam com Jesus, e os demais que estavam com ele também, ele estava num barco, ele saiu, entrou no barco, ficou à distância, pregando para aqueles que estavam à margem. Logo depois que havia acabado o seu sermão, ele se assenta em algum lugar para descansar, e as pessoas se achegam até ele para poder saber o que significava aquilo que ele havia falado, porque as pessoas não estavam compreendendo. Eu vou dizer algo para você: só compreende a palavra de Deus, como o próprio texto diz, aqueles que dão ouvidos a ela, porque esses são aqueles que estão de terra, e que são de terra boa, e que são de terra onde toda semente vai germinar e vai produzir frutos. E era exatamente o que estava acontecendo ali. Eles não haviam compreendido. Então eles perguntam para Jesus: o que significa essas coisas? E ele diz: a vocês
ou aos outros, não sou o caso de vocês, é pregado ou é falado por parábolas para que não entendam, para que eles não compreendam. Ele cita acerca da semente caindo, e na primeira etapa dessa semente, que cai à beira do caminho, logo vem as aves e as comem, e as pegam. Aqui, a semente cai da beira do caminho, e as aves as quais comem a semente, é exatamente o diabo, ou os demônios, aquele que arranca da sua vida, que arranca da sua frente, que arranca do seu coração, que arranca da sua vida a palavra, para que ela não produza vida, para que ela não produza aquilo pela qual ela foi designada. Mas vou dizer para você, assim como Isaías 55, a partir do verso 6, cita acerca da boa palavra, da boa pregação do Senhor, e ele diz que a palavra não voltará vazia, porque ela fará aquilo que apraz a vontade do Senhor, até quando o homem chegar diante de Deus, e ele chegar perdido, e ele for caminhando a passos largos para o inferno, e chegando lá ele for reclamar, Deus tem a palavra como testemunho, porque a palavra servirá de testemunho contra aqueles que não quiseram receber esta palavra. Então a palavra ela vai fazer aquilo que apraz, ou ela vai produzir vida e fruto, ou ela vai servir de testemunho no final das contas, quando nós formos apresentar perante o Senhor no dia do juízo, no dia do julgamento. E aqui ele diz exatamente: os que estão junto ao caminho são aqueles quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Isso é, não permite se aprofundar, não permite se conhecer, não permite. O diabo está aí exatamente para fazer. Ele é o pai da mentira, e é exatamente o que ele sabe fazer de melhor, é mentir, é enganar. E ele trabalha o tempo todo, 24 horas em prol do reino dele, tentando destruir o povo de Deus. Ele vai estar sempre tentando, e exatamente tentando. E o problema maior do ser humano é a incoerência. Eles não permitem que a palavra que é lançada, eles não agarram a ela, eles não se agarram a esta palavra como sendo verdade, como sendo aquilo que verdadeiramente é o melhor de Deus para nós. O Machado de Assis, ele escreve um conto, A Igreja do Diabo, e naquele conto que ele escreve, o diabo chega para Deus e diz o seguinte: eu quero audiência, e nessa audiência ele tem audiência com Deus, diz: eu vou abrir uma igreja, vou competir com o Senhor no seu negócio, vou abrir uma igreja para mim. E Deus falou para ele: tudo bem, faça isso, vai lá e faz. É isso que você quer? Vai lá e faz. E ele vai lá e abre uma igreja. E é exatamente a igreja de Satanás, é aquela a qual você pode fazer tudo. Você anda com as rédeas frouxas, você está entregue aos prazeres do mundo, da carne, você pode fazer todas as coisas que a carne tem vontade. Só que de repente, o diabo ele viu que alguns dos seus servos, aqueles que estavam indo na igreja dele, começou a dar esmolas para um cego na rua, ou ajudava uma velhinha a atravessar uma estrada, uma rua movimentada, e ele ficou encabulado com aquilo, ele ficou revoltado, ele vai diante de Deus e vai reclamar. Por que aquilo estava acontecendo? Que ele abriu a igreja dele, as coisas estavam indo da forma que ele queria, ao bel prazer, mas de repente alguns dos homens começaram a fazer coisas boas. Aí Deus olha para ele: ô meu amigo, agora que você foi entender a incoerência humana, que os homens eles fazem coisas muitas vezes sem sentido. Na verdade, nós permitimos que a palavra seja arrancada das nossas vidas, porque nós não aceitamos, nós não nos agarramos a ela. O que Satanás está fazendo aqui, tirando a semente, comendo a semente como essas aves fazem, é exatamente a função dele. Pessoas deixam de crer em Deus hoje por algo trivial, por coisas banais. Se ouvem qualquer coisinha que eles acham que é interessante, mas está falando mal de Deus, eles acreditam naquilo como verdade, e é verdade, eu não vou mais acreditar em Deus. São incoerentes.
A palavra de Deus, ela vem para gerar frutos, ela vem para gerar vida, ela vem para tirar o homem do caminho mau. Ele está à beira do caminho, ele está caminhando. A nossa vida, nós estamos caminhando. Deus tem lançado a sua boa semente, mas o inimigo, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, para que eles não conheçam a Cristo. Ele tem cegado essas pessoas. Ele está fazendo exatamente aquilo que é parábola do Santo, mas a incoerência humana é que permite que essas coisas aconteçam. E todos que estão citados aqui, o interessante é que quando eles perguntam para Cristo, e ele diz: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas as coisas se dizem por parábolas. Ele não queria que aqueles que estavam fora do reino de Deus compreendessem aquilo. Exatamente para quê? Veja bem, para que vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. Parece que é algo que está indo em contraposição ao amor de Deus, está indo em contrapartida à própria palavra de Deus. Parece que é algo que nós não conseguimos entender, mas o que Jesus está dizendo aqui é que a salvação, ela é dada para aqueles que já agregaram-se ao reino de Deus, que já conseguiram ver o reino de Deus, porque o reino de Deus é assim, só vê quem está dentro, e só está dentro aqueles que nasceram de Deus. É por isso que as pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus. E aqui, ele está dizendo exatamente para que aquelas pessoas que continuam na maldade, continuam na sua incoerência, vejam, mas não entendam. Vejam como se não estivessem vendo nada, ouçam como se não estivessem entendendo nada, exatamente para que não se arrependam. Ele não permite que o arrependimento chegue ao coração das pessoas que são incautas, das pessoas que não querem, das pessoas que estão cada vez mais abandonando a presença dele. Ele não vai permitir que essas coisas aconteçam. Exatamente por quê? Porque Cristo não está mendigando. O amor de Cristo não está, o resultado do grande amor de Cristo na cruz não é ele está mendigando o amor de alguém. Ele fez o que tinha que ser feito, o melhor de Deus já veio, o que havia de ser feito foi feito na cruz, o que agora acontece nas nossas vidas é fruto de tudo aquilo que Cristo nos concedeu, e nós devemos aproveitar o tempo para vivermos e vivermos o melhor de Deus. O segundo é aquele que recebe. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, não tendo, porém, raiz em si mesmo, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, ou por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Pessoas que não conseguem permanecer diante do Senhor, não conseguem permanecer na casa do Senhor, exatamente por quê? Porque vem a dificuldade, vem as angústias da vida, e arrebatam a palavra do coração. Vem as perseguições aparentes. Sabe aquelas coisinhas, chacotas que as pessoas costumam fazer com crente? Agora o fulano se converteu. Agora o fulano agora é de Deus. Era um pecador perdido, agora ele é de Deus. Agora ele diz que está salvo. Esse tipo de coisa. E as pessoas ficam com vergonha. Eles não conseguem receber aquilo que de bom grado foi dado por Deus. E aí eles começam a entrar naquele questionamento que os outros já fazem: será que eu sou salvo? Será que eu mereço? E acabam entrando nessa guerra interior e acabam também desistindo da fé, exatamente porque as dificuldades sobrevêm e impedem que eles sejam bem-sucedidos e sejam terra boa. E aqui diz que nós continuamos sendo árvores, porque a árvore é que tem raiz, e a árvore é que produz fruto, e o fruto é algo que deve ser produzido constantemente nas nossas vidas. Mas o fruto do Espírito, qual que é? Gozo, é o amor, é gozo, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade. Contra essas coisas são coisas que não há lei contra elas, e sem as quais nós não declaramos que nós produzimos frutos, ou não mostramos que produzimos frutos. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas,
e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Se você olhar para você demais, se você olhar para a sua situação, se você olhar para tudo aquilo que às vezes você tem que fazer, as dificuldades, ou se você olhar apenas para este mundo, esperar em Cristo apenas neste mundo, como Paulo diz aos Coríntios capítulo 15, verso 19, diz que se nós esperamos em Cristo apenas neste presente século, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é, se nós aguardamos Cristo, e o que Cristo pode nos proporcionar é alguma coisa real somente nesse momento, então nós não servimos do reino de Deus, nós somos os mais miseráveis de todos. Por quê? Porque o que Cristo veio fazer para nós, o que Cristo veio nos trazer foi perdão, foi liberdade, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou, foi nos garantir o direito à eternidade em prazer na presença do Pai. Portanto, permita que a palavra produza o fruto devido no seu coração. Permita que o Espírito Santo haja, tenha liberdade de agir. Permita que o Espírito Santo tenha liberdade para fazer aquilo que apraz a vontade de Deus. Nós, como servos, somos servos de alguém que é Senhor das nossas vidas. Se nós somos servos de Jesus, Ele tem que ter o direito de fazer nas nossas vidas aquilo que apraz a vontade dEle. Agora, se somos servos do mundo, o Senhor do mundo vai fazer aquilo nas nossas vidas que apraz também a vontade dEle. Entre um e o outro há liberdade e prisão. Há uma linha bem tênue, mas existe liberdade e prisão. E nós precisamos viver e viver de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, aqueles que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem, dão fruto, produzem frutos, vivem para produzir frutos, porque a árvore, a função dela é essa. A árvore não vive para dar sombra, ela vive para dar fruto. Ela foi criada para dar fruto. Existem árvores que não são frutíferas, são aquelas às quais ninguém joga pedra, não é isso? Mas nós fomos criados e nós somos comparados a árvores que produzem frutos. Ou nós produzimos frutos, ou não produzimos frutos. Jesus, certa vez, ele se encontra com uma figueira. A figueira estava frondosa. Aparentemente, se ela estava frondosa, ela tinha que ter frutos. Por quê? A figueira, ao contrário das demais árvores, primeiro produz frutos, para depois produzir folhas. E se ela tinha folhas, ela tinha que ter frutos. Quando Jesus chega perto daquela figueira, ele olha para ela. Isso é, estava bonita, estava frondosa, estava exuberante, mas não tinha aquilo pela qual ela foi criada, que era fruto. Nós fomos criados para produzir frutos. E os frutos que nós produzimos são aqueles que vão passar pelo juízo de Deus. E aqueles frutos que permanecerem é os que serão galardoados. Porque o que passa pelo fogo e que é purificado pelo fogo é ouro e prata. O restante dos metais, eles vão sumindo, vão derretendo, vão desaparecendo o teor deles. O ouro e a prata, quanto mais passam pelo fogo, mais purificados ficam, mais puro ficam. E nós somos chamados para produzir frutos. Frutos segundo a vontade daquele que tudo faz segundo o beneplácito de sua vontade e seu poder. Segundo aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Frutos para um reino eterno. Frutos num presente século, mas é para um reino eterno. O que nós fazemos agora vai ecoar na eternidade. A vida que vivemos agora e a que nós teremos depois será a continuação dessa. Se vivemos bem e vivemos com Cristo, viveremos em uma eternidade de prazer, de gozo, de alegria, de paz. E quem é que não quer ter paz? Por mais que você talvez não tenha compreendido, o que você mais procura na sua vida é ter paz. E eu digo para você, entre ter paz e ter razão, eu prefiro ter paz. E os homens estão em busca de paz, eles procuram paz nos lugares errados, porque Cristo é a nossa paz. Portanto, os frutos, ou o fruto que deve ser espiritual, eles são produzidos por aqueles que são espirituais. Porque aqueles que são espirituais são aqueles que já estão dentro do reino, que já nasceram de novo, que estão produzindo. Salmo 92, 13 diz:
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92:14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Isso são aqueles que são chamados de servos do Senhor. Nós somos chamados para sermos servos, e servos fazem aquilo que o seu Senhor designou. E no nosso caso, nós somos designados como árvores, e como árvores que devem produzir frutos para a glória do Senhor. Junto ao rio, à sua margem, de um outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso é, a nossa vida é perene na presença do Senhor. Portanto, querido, permita-se produzir frutos, permita amar, permita viver para que a glória do Senhor seja manifestada, porque como sal e como luz, nós somos chamados exatamente para fazermos a diferença, e todos que estão aqui dentro são sal, e todos que estão aqui dentro devem ser luz. O sal muda o sabor, onde você chegar, o ambiente vai ser transformado, mas a luz que é colocado na candeia, no lugar onde, no velador, aonde toda a casa é iluminada, e ali Cristo diz que como luz nós fazemos as obras para que o nosso Pai seja glorificado. Quando os homens veem as suas obras, Deus é glorificado. Quando você faz algo e é para a glória do Senhor, Deus é que é glorificado. Nós não temos mérito naquilo que fazemos. Por mais que façamos as obras do Senhor, elas são nada mais, nada menos do que a obrigação daqueles que são nascidos em Cristo e criados de antemão para andar em boas obras, como diz Efésios capítulo 2, verso 10. Cresce somente em boa terra, outra caiu em boa terra e deu fruto, a semente produzindo a 100, a outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Nós vamos produzir frutos da forma que a nossa árvore conseguir produzir. Uns vão produzir mais do que outros, mas todos devem produzir frutos, porque foi para isso que nós somos criados e designados pelo Senhor. Portanto, o machado já está posto à raiz de toda a árvore, e como nós estamos plantados junto a ribeiros de água, nós temos que produzir frutos. Salmo de número 1 diz que os justos são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no seu tempo devido dá fruto, cujas suas folhas não murcham e suas folhas não secam. Por quê? Porque nós estamos ligados a um ribeiro de água. Jó compara a sua vida a um tronco de árvore cortado, e ele diz que naquele momento ele se encontrava como aquele tronco, mas que era um tronco à beira de um ribeiro de água, e que ele voltaria a dar broto, voltaria a dar um renovo, e cresceria e seria novamente uma árvore frondosa. Portanto, nós, de todas as formas por onde você pensar, você vai ser comparado a uma árvore, e a árvore dá fruto. Portanto, produza frutos dignos. E o mais interessante ainda é que quando João Batista chama o povo ao arrependimento, e ele está levando multidões ao batismo ali no Rio Jordão, antes de Cristo vir, e aquelas pessoas vinham de todos os lugares para encontrar João Batista ali, e os fariseus, os mestres da lei, vieram junto, aqueles que tinham conhecimento de causa, que conheciam toda a lei, que conheciam a Torá, que sabiam tudo sobre os costumes. Eles vinham, mas eles não queriam ser transformados. Querido, conversão sem transformação é trocar de roupa sem tomar banho. Não vai funcionar, não vai ficar cheiroso. Então, conversão tem que ter transformação, porque aí você vai provar que tomou banho, que trocou de roupa porque tomou banho. E aquela multidão vinha até ele para ser batizado, e ele olha para eles e diz: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos. Novamente ele fala frutos dignos de arrependimento. E é quando ele diz que o machado está posto à raiz de toda a árvore.
Portanto, nós temos vivido dias angustiantes, mas nós precisamos produzir com amor, produzir com dignidade, fazermos a obra do Senhor de uma forma que o Senhor se glorifique. Agora, o que é fazer a obra do Senhor? Às vezes você não foi chamado para pastorear, às vezes você não foi chamado para ministrar, para fazer várias outras coisas, mas eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai colocar no seu coração para que a glória dele seja manifestada. O que importa é que todos aqui, quando nasceram, receberam um chip. Esse chip está determinado a algumas coisas que você deve fazer. Deus já colocou em você, Deus já designou no seu espírito que você deve andar em boas obras, porque foram criados em Cristo Jesus para essas coisas. Amém? Fica de pé, vamos orar ao Senhor. E lembra que a boa semente, ela é lançada. Permita que ela produza frutos dignos no seu coração e na sua vida. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Vamos orar?